Vocês acham que hoje isso é importante, faz diferença? A gente ter esse respeito por essa questão de não ordem no sentido hierárquica, mas a ordem do sistema? Eu acho importante a gente conhecer, né? Para a gente se questionar, porque assim tem algumas coisas que a gente não aceita, mas que faz parte da nossa vida. E por que a gente está dentro desse contexto? Então, muitas vezes eu me pergunto por que eu estou nesse contexto? Não é por acaso, né? Agora, se eu negar, se eu excluir, não tem como eu trabalhar isso. Então, a gente precisa primeiro acolher para depois modificar. Igual o Sidney já conseguiu mudar, mas a partir do momento que ele internalizou uma porção de coisas que ele não quer, né? Que ele não aceita. Então, é você que só consegue mudar, mas você primeiro precisa conhecer, precisa sentir para você mudar. Né? E assim, lição não aprendida é lição repetida. Então, se eu não aprender, por que que eu estou nesse contexto, por que que tudo aconteceu, eu vou acabar repetindo, porque a gente é muito tendencioso, gente. A gente tem muita presunção em achar que a gente pode modificar as coisas, e tem coisas que a gente não pode modificar ainda, né? Porque faria até mal para a gente, se a gente pudesse modificar, e a gente não tem tanta habilidade, inteligência ainda para mudar, porque o que vai movimentar tudo isso é o amor. Né? A gente sabe que a finalidade de tudo é o amor, né? Mas a gente carrega aí águas, uma porção de preconceitos, né? Esse entendimento de que os nossos pais deram o melhor que eles puderam dar, a gente ainda não entende, porque a gente se coloca no lugar deles e fala, se eu fosse eu, faria assim, assado. Se eles tivessem que se apropriar do nosso espírito, então a gente é muito egoísta, né? A gente falou isso em programas anteriores, movidos ainda pelo ego, né? Mas a gente deixa de viver, né? Eu estou fazendo para melhorar, né? Aquilo que não funcionou, aquilo que não. Porque a gente só honra os nossos antepassados sendo melhores do que eles. É porque aceitar Travou aí, né? não é você querer fazer igual. Você pode mudar a sua história, né? Desde. A Carla travou, gente, só para eu saber. Ou sou eu que travei? A Carla tava O travando. áudio dela picotou. Ah, tá. Eu Mas achei que ela tinha terminado. Você quer terminar, Carla? Pode falar. Não, é isso mesmo. Aqui eu parei porque eu vi que congelou. Ah, então tá. Então, assim, aceitar, né? Quando a gente fala da questão da aceitação e da inclusão, não é a gente fazer a mesma coisa, né? A gente só entender sem julgar, né? Assim, tudo bem, a pessoa fez o melhor que ela pôde dentro daquele contexto que ela viveu, né? Assim, eu tenho uma pergunta que vocês fiquem à vontade para responder ou não. Ah, Sidney, você queria falar, né? Fala antes de eu entrar nessa. não, eu acho que depende do modelo que pouca gente tem essa consciência, mas depende do modelo que você quer realizar, né? Então, pouca gente tem essa profundidade de dizer, eu vou escolher as coisas boas desse modelo e outras nem tanto. A gente vai fazendo meio intuitivamente e, na maioria das vezes, sem analisar por que você faz determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu acho que atualmente os pais têm pouca habilidade com os filhos. Então, por exemplo, eu moro numa casa e nos fundos da minha casa tinha um vizinho que acordava o filho todos os dias às 6 da manhã, meio que na porrada, assim. Tipo, levanta, vai logo. Todo dia tem que te chamar para ir para escola, sabe? Mas brigando num nível. E eu ficava constrangido pelo menino. Eu falei assim, nossa, cara, que jeito que esse menino vai para a escola, né? Assim, ele acorda já na porrada, né? E eu fiquei pensando,
durante muito tempo sobre isso, porque a gritaria do vizinho, obviamente, me acordava. Eu falava assim, será que essa pessoa não entende que ela não está ajudando, ela está prejudicando o filho dela, né? Mas, enfim. Então, eu acho isso. Pouca gente tem essa profundidade e a maioria simplesmente vai fazendo, sem analisar do tipo, isso é legal, isso não é, né? Ela simplesmente repete. E ter essa consciência é importante, eu acho, especialmente para você determinar a evolução humana, né? Então, assim, a evolução do seu núcleo, se fosse apenas por inércia, e nessa o José vai poder falar melhor do que eu, naturalmente a gente evoluiria por inércia. Mas a inércia é pouco, né? Você tem que atuar mais, você tem que fazer mais. Então, se existe um modelo lá atrás que você não gosta por qualquer razão, você tem que atuar para tornar isso melhor, porque senão o negócio não evolui, né? Sim, concordo. Eu, assim, uma frase muito forte que existe na sistêmica é que e isso também é forte dentro do espiritismo. Para mim faz muito sentido e que é cada um tem o pai certo e a mãe certa, a família certa, o sistema certo, né? O Chico fala isso, né? Que a gente nasce exatamente onde a gente precisa nascer. E a sistêmica, ela vem direto nisso, sabe? Você tem o pai e a mãe certos para você. Eles podem não ser os que você, né? Quando você conta do menino, né? Ele poderia ter a escolha de fazer diferente, mas cada um aguenta. Se você tem esse pai desse jeito, você aguenta, entendeu? Então, isso, exatamente, José. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas é óbvio que a gente não precisa, como a gente já falou milhões de vezes, fazer escolhas de violência e de coisas assim que vão trazer infelicidade, né? Isso é uma escolha, não é um determinismo, né? Você pode ser o pai certo de uma forma amorosa, mas você está com esse pai e essa mãe dentro daquilo que a gente acredita no espiritismo e dentro do que a gente acredita até aqui o que a filosofia, o que embasa a filosofia sistêmica é que existe exatamente, você está exatamente onde você deveria estar e que você aguenta estar, né? Então, isso é uma das coisas que faz muita diferença. E quando você aceita isso, quando você diz sim para essa situação e você deixa fluir, e quando eu digo dizer sim, não é você fazer igual ou você concordar com o que eles fizeram, é você entender que naquele momento as pessoas tentaram fazer o seu melhor, mesmo que foram extremamente fracassadas, entendeu? E a gente também fracassa, porque vamos pensar um pouquinho, né, nas futuras gerações aí que vem pela frente. Será que quando a gente toma as decisões de hoje, a gente está influenciando essas futuras gerações que vêm? E como eles vão olhar? Será que eles vão olhar para a gente com orgulho e dizer: nossa, minha bisavó era uma professora e fazia isso, e fazia. Como o José fez aí, o tio avô dele, o primo avô dele, sei lá, era um cara que ganhou um prêmio Nobel. Cara, isso é muito grande, isso é um orgulho. José, você para com isso. Isso é um orgulho de ter esse antepassado. A Carla, quando ela fala até dos antepassados dela que eram cangaceiros, será que eles tiveram outra opção quando eles decidiram, né, ser cangaceiros? Será que eles só tinham um lado da carnificina? Será que não existia um lado bom também? Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente às vezes nunca vai entender, como o Sidney disse, que vão ter respostas que a gente nunca vai ter, né? Então, o que a gente pode fazer é mudar o nosso olhar. É isso que a sistêmica propõe. Assim, vamos mudar o nosso olhar. Sempre existe, né, uma escolha, uma opção, mas assim, às vezes as pessoas tudo vai levando as pessoas para um lado mais difícil mesmo, né? Mas enfim, era o que
o que tinha para eles naquele momento e o que eles seguiram fazendo. Então, a questão a gente olhar sem julgamento. É difícil? É, mas é para a vida, né? Não é só para trás que a gente olha sem julgamento. É para frente também, né? Para os nossos amigos, para as pessoas, a gente cansa de dizer isso, né? Então, olhar sem julgar e incluir as pessoas no sistema é uma forma de você tratar você mesmo, faz bem para você. E uma das coisas, né, que a sistêmica fala que é bem interessante, aí eu quero que vocês façam esse exercício. Existe alguém na família de vocês, e aí eu não estou falando na primeira família, estou falando na família original, que foi excluída pelos outros? E uma pessoa excluída é uma pessoa que, quando as pessoas vão se referir a ela, eles nunca vão trazer algo positivo daquela pessoa. Eles vão ou às vezes tem um alcoólatra, às vezes tem uma pessoa ali que era doente mental, às vezes teve uma pessoa que teve uma depressão, e são os excluídos do sistema. Eu, por exemplo, tinha uma... Sidney, que tragédia. Entendi. Mas assim, agora eu quero que vocês pensem na família de vocês atual, tá? E eu não estou falando de filhos só, não. Eu estou falando por exemplo, meus primos, as pessoas que são mais ali dentro dessa geração nossa ali. Existe repetição? Alguém que passou exatamente a mesma coisa que aquele que foi excluído lá atrás? Vocês conseguem achar aí uma semelhança de alguém que viveu exatamente, não exatamente, eu estou falando não a mesma história, mas que repetiu um vício, repetiu um hábito errado ou ruim, né, que seja, que justamente excluiu essa pessoa do sistema? E aí vocês podem ficar à vontade, se não quiser também responder, não tem problema. Eu tenho um irmão, né, adotivo. Então, a mãe dele, ela foi excluída da família porque ela era drogada, ela vivia nas ruas. Hoje seria a Cracolândia. E ela ficou grávida do meu irmão. Minha mãe cuidou dela durante a gravidez e adotou o meu irmão, o Sandro. Era uma criança maravilhosa. Ele era um menino assim fantástico, mas sempre retraído e tímido. E quando ele fez 14 anos, ele começou a querer saber, porque a gente nunca escondeu dele que ele era adotado, que ele era filho dela. De vez em quando ela vinha ver. Mas quando ela vinha, a gente queria excluir também, não queria que ela ficasse, achava que ela não era boa para ele, não, né, nem para ninguém. Então é a ovelha negra da família, né, que todo mundo fala. Hoje, talvez nós teríamos um olhar diferente para ela, mas na época eu lembro que ninguém queria que ela viesse aqui em casa, né? E dava graças a Deus quando ela ia embora. Imagina, né? Ele, com todo o amor que ele tinha por essa mãe, porque independe dessa questão, é um amor Aí que a transcende. minha avó tentava fazer, tipo, deixava ela sair um pouquinho com ele, ficava junto. Eu gostava dela, não tinha o que falar dela, não, porque para mim ela sempre foi muito boazinha. Ele, quando fez 14 anos, ele começou a trazer essas tendências. Então, ele mudou totalmente, né? Então, a gente percebe que ele vivia naquele meio, né? Que é muito nítido, gente. Né? Eles trazem, assim, quando fala que o espírito, quando chega nos 14 anos, ele começa a trazer tudo que ele já é mesmo, é impressionante. Então, ele já começou a perguntar quem era a família dele, começou a excluir a nossa família, queria saber quem que era o pai, até hoje ele fica querendo saber quem que é o nosso pai. Renegou a gente, falou que ele não se sentia amado, e nós amávamos muito ele, e ele falava que não, que ele tinha uma outra família, que ele não se sentia pertencente à nossa família, e começou a ir para o mundo das drogas. Então, vai fazer um ano que ele saiu, né? Ele depois deu bastante trabalho para minha mãe, começou a roubar, foi preso. Depois que saiu da prisão, ele ficou
com depressão, síndrome do pânico, uma porção de coisas. Nós levávamos ele para fazer tratamento e ele foi ficando cada vez pior. Tem um ano mais ou menos que ele estava surtando, não sei se eu falei para vocês, que ele estava dando uns surtos psicológicos, e a gente tinha medo dele matar minha mãe, porque ele tem um ódio imenso pela minha mãe. Né? Então, várias vezes a gente morria de medo dele matar minha mãe, até que minha mãe fez um quarto para ele fora de casa, porque à noite, às vezes, ela acordava com ele olhando para ela. Né? E ele, nos surtos dele, ele sempre vê uma mulher que ameaça ele. Então, a gente tinha medo dele projetar na minha mãe essa mulher e fazer alguma coisa com a minha mãe. E agora ele foi embora. Ele tem um ano que ele foi embora daqui, estava meio surtado, né? Só que como minha tia estava levando ele na igreja evangélica, essa parte agressiva dele serenou. Mas precisa de todo o tratamento, né? Então ele repetiu a história da mãe dele, até de ir embora, assim, se afastar de todo mundo. É porque, assim, o que a sistêmica fala é que justamente os excluídos repetem, né? Quando você exclui, e é isso a base da constelação familiar, é quando você busca exatamente quem são os excluídos do seu sistema, né? Para justamente trazer eles, não como a mãe desse rapaz, né? Ela é uma excluída da família. Então, ele toma essa dor, né? E muitas vezes a dor é inconsciente, ele não é nem uma ligação tão próxima como a mãe. Ele sente essa exclusão de um avô, de um bisavô e de outras pessoas, e aí essa exclusão acaba incluindo. É um desequilíbrio do sistema que eles acabam. E aí a gente vai para a última lei que fala sobre o dar e receber, que tem que ser sempre uma coisa igualitária, né? Então, quando a gente recebe muito de alguém e a gente acha que a gente não está dando o suficiente, assim, não está dando na mesma moeda, assim, daquilo, você se sente devedor, né? Por isso que, às vezes, quando a gente tem uma pessoa que faz alguma coisa muito boa para a gente tem um desejo imediato de tentar retribuir. E a mesma premissa para uma pessoa que faz alguma coisa ruim para a gente. Então, existe um desequilíbrio e a gente, para compensar, muitas vezes a gente age de uma forma que a gente acaba tendo então eu me sinto devedor daquela pessoa, eu me sinto usado ou ludibriado, enfim. Então, a lei do equilíbrio, né? É uma questão também sistêmica, né? Então a gente precisa ter ali uma parte equilibrada, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? E exatamente nas relações também, né? Quando as pessoas elas são muito excluídas, rejeitadas ou não aceitas ou não vistas, simplesmente não vistas, esse sistema entra nesse desequilíbrio. E aí a gente parte para a questão da gratidão, que embora você possa não aceitar, não gostar da forma como as pessoas dos seus antepassados conduziram a vida deles, você só está aqui por causa disso. Você só teve essa oportunidade por causa disso. Seja ruim, seja bom, então, só pelo fato de você ter tido esta oportunidade de estar vivo, já necessita da gratidão. A gente precisa ser grato. Então, quando a gente consegue transformar sentimentos de rejeição, de exclusão em gratidão pela pessoa, no sentido de que, poxa, tudo bem, ela não teve os melhores momentos da vida, ela não conseguiu fazer o melhor dela, mas graças a ela eu estou aqui hoje. E isso eu não estou nem falando do lado espírita, que é agora que eu queria encerrar a questão aí. Vocês veem semelhança entre todas essas questões que são abordadas pela filosofia sistêmica e o espiritismo? Eu acho que tudo vem do causa e efeito, né? Escolhas que foram feitas no passado, elas refletem no futuro. A gente está aqui fruto de algumas escolhas que foram feitas, não só no plano físico, como no plano espiritual também, né? Então a gente vai entrar em um determinado contexto partindo do princípio que existia
algo, existia um caminho, existia algum cenário que já havia sido traçado, e a gente entra justamente nesse ponto para que a gente possa pagar as nossas dívidas, né? Ou enfrentar os desafios ao qual nós nos propomos, que seja desafiado, porque, de novo, né, a gente cita lá o filme do A Volta do Todo-Poderoso, né? Quando a esposa do Evan Baxter, ela se encontra com Deus na lanchonete, né? Que ela fala assim para ele, que ele fala para ela: quando você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou Deus vai te dar oportunidades para você ser paciente, né? Só que tudo isso ele faz parte de um contexto, né? Então, se a gente precisa melhorar, que seja paciência, onde que nós vamos, que tipo de família que nós vamos entrar? Não pode ser qualquer uma, tem que ser uma que já tenha essa vertente, que tem que ser uma que já tenha algo propenso a prover para quem está chegando os desafios que vão ser impostos. Porque também acredito que não é, dessa maneira. Você escolhe uma família e a família, toda a história da família muda para que você possa chegar e enfrentar os desafios. Você vai olhar para uma determinada situação, você fala, ó, eu quero ir aqui porque ali é onde vai ter as maiores oportunidades para eu melhorar, onde eu preciso melhorar, né? Então eu acho que sim, faz todo sentido. Sem falar que é você que está chegando no sistema, não é? Pode Quer falar. sentar na janelinha. Não, essa noção de gratidão eu acho importante mesmo, e tem a ver com você se colocar no seu lugar, né? Porque por mais que você discorde das coisas, que nem eu comecei o meu texto falando sobre isso. Pensa na decisão de um casal, né? E nesse grupo de 5 crianças, teve um casal que ficou com 2 das 5 crianças existentes. Então, imagine, e eles já tinham 3 filhos na época. Então, como que você chega numa decisão e fala assim, olha, sabe essa família que tem 5, que hoje a gente já considera muito, né? Aí ele falou assim, então, a partir do mês que vem vai ser 7, tá bom? Aí, entendeu? E como que você explica para o cara que é de fora, né? Para o cara que não é da família, né? Por isso que eu acho que é um gesto benevolente, e a adoção, eu acho que eu vejo, né, que os pais têm essa reticência de falar assim, eu não vou contar, porque meu filho não pode saber. Eu faria, se um dia adotasse alguém, eu faria exatamente o contrário. Eu falaria assim, tá vendo aqui? Isso aqui é onde você nasceu, isso daqui é a sua família original, biológica. A gente decidiu te criar por conta disso, disso e disso. Eu faria o contrário, porque e por isso que eu insisti no tema da semana passada. E eu vou chupinhar a autora lá, esqueci o nome dela agora, que fala que a gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o final, né? Então, assim, você não vai mudar a sua origem, ela é importante. E você tirar o conhecimento da origem de qualquer ser humano é das coisas mais cruéis que você pode fazer. Porque a decisão do que vai fazer com a sua história é pessoal, né? Tem gente que vai usar droga, tem gente que não vai evoluir, tem gente que vai fazer qualquer coisa e ok, tudo bem. Embora eu discorde de muitas das decisões que as pessoas tomam. Vocês brincam comigo que eu vivo falando aqui que o ser humano é idiota, e eu acho mesmo. Só para citar o exemplo, você falou das coisas que são repetidas, né? Eu vejo a geração que veio da minha família depois de mim, que são os meus primos mais jovens que eu,
quase todos eles tiveram filhos ou engravidaram muito cedo, quase na adolescência, a maioria antes de casar, antes de ter uma profissão definida, antes de estudar, antes de estarem prontos, entende? E aí eu falo assim, cara, não é possível que esses caras não estão vendo, porque os primos da minha geração, alguns tiveram filhos antes de estarem prontos para a sociedade. Não estou falando de idade, eu estou falando de estar pronto, entende? E aí passaram perrengue, cara, mas um perrengue absurdo, porque atropelaram as coisas. Aí na minha cabeça fala assim, se essa pessoa nasceu nesse núcleo, ela olha o perrengue que os pais passam por terem decidido ter filho cedo. E aí quando chega na adolescência, o cara vai e faz a mesma coisa, para mim é ser idiota, entende? Mas cada um constrói a sua história, né? É aquela coisa, você não pode interferir na decisão alheia. Mas eu considero que é isso, repetir, seja os erros ou acerto, ou os acertos, é o caminho fácil, é o caminho que ninguém pensa. Né? Então, porque pensar dói, né? Pensar dá trabalho. E muitas vezes esse repetir, né, segundo a própria sistêmica fala, é um amor tão grande que existe entre esse apego que você é incapaz de dizer que é incapaz de se achar merecedor de outra vida. Porque como assim você vai ter uma vida diferente daquela que seus pais tiveram, né? E não é consciente isso, gente. Não é consciente. É uma coisa inconsciente, que são coisas que a gente... são as crenças limitantes que a gente tem, né? Que vem de onde? Exatamente disso. Como assim eu posso ser uma pessoa diferente daquela e não repetir esse ciclo, né? Então, às vezes é difícil para essas pessoas entenderem, mas isso não é uma questão só de ser um ser humano idiota, como diz o Sidney, mas às vezes até por um amor tão grande, por uma questão que ele é mais forte que ele cria essa crença limitante que ele não pode ser diferente do que a família, o sistema dele foi, entende? Sidney? Não tem muito a ver com o assunto, mas a gente está no meio das Olimpíadas de 20, né? De Tóquio. E eu considero os atletas brasileiros muito guerreiros, mas muito guerreiros mesmo, porque vocês têm atleta na família, vocês sabem o quanto é necessário você abdicar da vida para se tornar um atleta de alto nível. E a maioria não consegue, é aquela história que a gente já conhece. E num país que eu considero periferia do mundo, os caras chegam na Olimpíada e conseguem tirar uma medalha, um país que tem porcentagem do PIB investido em esporte, né? Assim, é guerreiro. Então, assim, serve de exemplo para as pessoas. Você quer fazer, você tem que fazer algo extraordinário, cara. Se você só repetir o que está pronto, você não vai andar, você não vai sair do lugar. Você tem que fazer algo que seja fora da curva, seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, porque se você não fizer, não tem jeito. E aí tem essas crenças que você está falando limitantes, né? Que a pessoa nasce dizendo assim, isso não é para você. Isso daí você nem sonha com isso, porque gente da nossa família aqui, não tem direito a isso. Quem disse, cara? Quem disse que você não pode? Entende? A gente caiu num universo aqui que é um tema que eu ando muito focado, que é isso, né? Quem disse que você tem que ser empregado, que você tem que ser concursado, né? Que você tem que ter o seu salário todo dia 5? Quem disse que só existe esse modelo? Entende? Requer esforço, requer trabalho, requer dedicação, tempo, as famosas 10.000 horas para você ficar bom, né? Mas você tem que tentar. Você vai aceitar tudo, de dizer, é isso que a vida me deu, que Deus quis assim, porque tá indo, né, do jeito que Deus quer. Cara, isso me revolta de um jeito que, nossa senhora, eu fico irado com esse tipo de pensamento.
Fiquei pensando aqui, claro, na sua pergunta, você falou assim, o que tem a ver com o espiritismo? Eu estou aqui pensando, pegar uma frase do Einstein, vou adaptar. O Einstein falava assim, Deus não joga dados com o mundo. Eu penso assim, vou adaptar. O plano espiritual não joga dados com as reencarnações. Porque seria muito fácil falar, é o acaso, né? Pega um espírito aqui, reencarna ali, filho. Ah, vem você, reencarna na outra. Não, vem cá. Não, eu acho assim, se a gente aqui, hoje, nós já temos uma tecnologia que é mineração de dados, a gente sabe, o data science, a ciência de dados, nós estamos, assim, é o que está bombando. Isso no plano espiritual já é conhecida, ou seja, eu acho que as reencarnações têm todo um planejamento. Peraí, qual é o perfil daquela família? Ah, é esse. Quem é o pleiteante? Esse cara, não, aqui vai dar ruim. Não, deve ter alguma coisa assim. Não deve ser por acaso. Eu me recuso a pensar que seja por acaso. O plano espiritual não joga dados com as reencarnações. Então, até que ponto é causa e consequência? Aí já é uma outra discussão, avançada da hora, é um outro papo. Mas, assim, não é por acaso. Então, se a gente está uma determinada família, num seio familiar, num sistema, não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, a repetição não é que é assim determinístico. Não é que a coisa você está fadada a seguir o caminho, né? Como eu coloquei agora há pouco a música do Marvin, né? O seu destino já sei de cor, né? Eu vou seguir a trilha do meu pai. Não, a questão é assim, se você está num ambiente que tem tais características, é muito provável que vai seguir, mas não é determinístico, pode não seguir. Mas aquele perfil, aquele conjunto, aquele sistema tem condições tais, tem toda uma sistemática, sendo pleonasmo, usando pleonasmo, aquele sistema tem uma sistemática, né? Vamos fazer o pleonasmo aqui de novo. Cara, vai acontecer isso. A chance de acontecer é grande. Mas, por quê? Porque você, quando estava reencarnando, já tinha aquele perfil, você tinha que testar aquilo, você tinha que aprimorar aquela condição. Não é que você pegou um cara que não tem nada a ver e cai ali. Então, eu acho assim, insisto, o acaso não existe. Né? Em algum momento do livro dos Espíritos, isso é muito bem enfatizado. O acaso não existe. Então, a gente tem que extrapolar isso para tudo, inclusive planejamento reencarnatório, inclusive constelação familiar, inclusive sistema familiar e por aí vai. E uma última coisa que a gente fala assim, não sei, a gente fala assim, a gente precisa concordar com os pais, discordar com os pais. É interessante lembrar que o mandamento lá, mosaico de Moisés não diz para amar pai e mãe, diz para honrar pai e mãe. Necessariamente não precisa amá-los, mas você precisa honrá-los. E essa palavra é chave dentro do sistema, da sistêmica. Honrar. Honrar com gratidão, sabe? Então, é bem exatamente isso. Então, o Zé conseguiu resumir muito bem o que é a visão sistêmica. Você não precisa seguir a mesma coisa, mas você, inclusive, pode ter vindo exatamente para ajudar esse sistema a mudar. Né? Então, essa questão é muito, muito importante, mas sem deixar de lado honrar, né? Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho um livro que eu acho que é legal de colocar, que é um álbum familiar e eu coloco todas as fotos das pessoas do meu sistema, desde os meus antepassados, meus bisavós, até os meus primos, os meus filhos e todo mundo. E isso é uma coisa um exercício que eu vou fazer com os meus filhos, e eu já falei para o Alexandre também, porque é legal quando você estiver fazendo isso, de buscar essas referências e de pelo menos saber o nome. Você às vezes não faz ideia de como seja a pessoa, mas você honra e agradece essa pessoa por ela ter estado exatamente onde ela tinha que estar para você chegar onde chegou. E o Espiritismo vai muito além disso, né? A gente consegue explicar isso muito melhor do que a própria sistêmica explica. Carla, pode falar, desculpa a intromissão. É o que o Zé falou, né? Honrar os familiares, né? Mas como? Sendo melhor do que eles. Porque a constelação familiar, ela levanta os conflitos, né? Então, mas não para por aí. E a lei é de mudança. É algo que a gente não vai fugir, é de mudança.
né? O Sidney colocou das famílias que perceberam que que tiveram exemplos, né? E fizeram do mesmo jeito. Mas se a gente for parar para pensar, a maioria de nós, os pais não planejaram que nós estivéssemos aqui. Muitos de nós não fomos planejados, mas estamos aqui, né? E o que eles desejam para nós? A gente sempre deseja para os filhos o melhor, que eles sejam melhores do que a gente. Aí a gente sabe que eles vão olhar para a gente e muitas coisas eles não vão repetir, porque eles vão achar que foi chato, vão achar e não vai servir. Muita da parte que a gente educa dos nossos filhos, como os nossos pais nos educaram, muitas coisas não servem para os nossos filhos, se a gente educar do mesmo jeito. Né? E eles também vão ver algo em nós que para eles não vai servir. E vão educar os filhos deles de outra forma, né? Mas a lei é de mudança e mudança sempre para o melhor. Não tem como a gente ficar estacionado. É porque a gente é supervisionado também. Né? A espiritualidade dá um jeitinho da gente crescer. Que é igual o professor na sala de aula com um bando de criancinha. Se ele vê que ali tem um aluno que não consegue, né, desenvolver, ele vai fazer de tudo para que aquele aluno se desenvolva. Né? Ele vai procurar até ajuda externa, né, psicológica ou outro tipo de ajuda para que aquele aluno se desenvolva. Então, a gente é supervisionado por espíritos amigos que querem o nosso melhor, e eles sabem que a gente pode dar o nosso melhor, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Né? Então, isso a gente não... É algo que a gente tem que internalizar muito. Eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Mas a gente tem, sim, todo um amparo espiritual. E dentro dessa constelação familiar e sistêmica, existem espíritos muito iluminados que viveram entre nós. A gente geralmente traz a parte negativa, mas sempre existiram espíritos muito iluminados que vieram para que aquela família pudesse progredir, para que esse sistema pudesse progredir e crescer. Então, dentro da doutrina espírita, é bonito a gente saber disso, né? Muitos vieram até de outros orbes para nos auxiliar, né? É isso, gente. Eu acho que é um tema bastante polêmico até, né? Existem algumas pessoas que não concordam e tudo bem, né? Mas fala, José, você quer complementar a Carla? Não, também. Sim, não, complementação. Mas, o seguinte exercício para vocês, né, na questão reencarnatória. Nós reencarnamos aqui em famílias brasileiras, aí não, cada um contou sua história, veio da Europa, veio de Pernambuco, veio da Itália, veio dos Balcãs, enfim. Mas a gente poderia ter reencarnado, sei lá, na Namíbia, no Nepal, ou, sei lá, no Alasca, sei lá, mas por acaso, entre aspas, nós estamos aqui. Mas há pessoas que reencarnaram nesses lugares que eu acabei de citar. Estamos todos na Terra. É um sistema. Se a gente olhar para o planeta como um sistema, nós estamos num sistema. Mas e aí? Por que nós estamos aqui? Por que aqueles outros estão lá? Esse é um exercício interessante de se pensar. Quem planejou isso tudo? Quem está coordenando isso tudo? Está tudo ao acaso? Está tudo a esmo? Assim, Deus está jogando dados realmente? Então, será? É uma coisa para se pensar. E vamos lembrar, nós somos em 8 bilhões. Imagina o sistema computacional, se é que existe lá no plano espiritual, tomando conta disso tudo. Eles se comunicam? Porque a gente fala assim, mas tem lá o nosso lar, mas nosso lar é aqui. Quem é a colônia espiritual que toma conta de Katmandu, lá no Nepal? A gente sempre olha assim, eu já falei isso lá atrás, no episódio anterior, a gente fica só olhando para o nosso umbiguinho aqui no Brasil, mas pera lá, como o Sidney disse, nós somos uma periferia do planeta, então só existe uma colônia espiritual tomando conta do planeta inteiro, responsável, assim, interagindo, intercambiando com o planeta inteiro. A coisa é muito maior do que os livros, os romances romanceiam. Vamos fazer outro pleonasmo aqui agora. É muito maior. Agora, José foi filosófico. É um sistema muito grande.
é um conjunto de pessoas, de almas encarnadas muito grande. Aí você imagina, bom, e nós temos os mentores espirituais. Gente, tem que ter 8 bilhões de mentores, ou um toma mais conta, que nem orientado, né? Eu tenho vários orientados de mestrado. Então, na realidade, eu sou orientador de 5, 6, enfim. Deve ser o mesmo esquema dos mentores, não deve ser um para cada, não. Não, teria que ter 8 bilhões de mentores Seria espirituais. muito valor para pouco espírito, né? Exato. Sabe? Então, assim, a gente tem que parar de pensar que tudo é como se fosse um romance espírita. Não, nesse ponto eu sou reticente à eficácia didática dos romances espíritas. Porque a coisa é muito mais pesada, ampla, sistêmica do que um simples romance espírita. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Não é olhar com romantismo, é olhar com realidade e com gratidão. Eu acho que essa é a grande mensagem. Eu agradeço vocês por compartilhar com a gente, né, comigo, as histórias, né? Eu gosto muito desse assunto, já fazia tempo que eu queria trazer para vocês. Espero que de alguma forma, eu acho que é uma proposta de reflexão, não são verdades ou questões que a gente está impondo, né? Todas são questões para a gente parar e pensar, e são coisas que fazem sentido para mim, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essas vivências, né? Essas ideias, porque para mim faz muito sentido. E tem sim muita conexão com o Espiritismo, porque o Espiritismo consegue ir além disso. Então, para mim, quando eu tive acesso às ideias sistêmicas, justamente por eu ter uma formação espírita, eu consegui enxergar com os olhos muito abertos para isso, né? Mas, assim, é bem interessante, eu sugiro que as pessoas que gostem procurem, né? Quem gosta, tem muita gente indo atrás dessas questões das constelações familiares, tem dado muito certo, né? Então, espero que não seja um modismo, né? Eu não vejo como modismo, porque para mim é uma coisa, eu já fiz alguns anos atrás esse curso, mas é uma coisa bem interessante isso, porque são coisas que parece que vão fazendo sentido, né? Dentro e que existem momentos certos para acontecer. Não dá para você trazer uma ideia dessa numa outra época que não vai rolar, né? Então, acho que agora a gente está mais preparado para começar a entender sem pegar o ponto da filosofia do José, porque senão a gente está perdido, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Curtam, compartilhem. Se vocês quiserem compartilhar conosco histórias, perguntar, nós estamos à disposição. Nos sigam nas redes, como diz o Alexandre, e ouçam os podcasts, enfim. Estamos aqui para tentar trazer coisas diferentes para vocês e a opinião de vocês é sempre muito importante. Muito obrigada, boa noite para todo mundo.